Então, vamos lá analisar agora, né, o nosso Snap. Aqui vocês encontrarão algumas informações sobre critérios, né, que são importantes que vocês também leiam esses critérios. E aqui nós temos o espaço em como avaliar. Então, vamos lá. O Snap, vocês terão no total 26 perguntas e eu alerto vocês aqui para esta observação. Nas redes aqui na internet, vocês encontrarão a versão do Snap reduzida, que é aquela versão com 18 perguntas. Ela não está errada, mas ela é uma reduzida, ou seja, os últimos comportamentos, que são comportamentos opositores, não conseguem ser aferidos. Então, como professora de vocês, eu indico que vocês utilizem esta aqui, que estará aqui abaixo da aula para vocês, todas as escalas para vocês fazerem download, e é importante que você faça a escala por completo, ok? Então, olha só, nós teremos, o nosso foco será nas perguntas que as respostas terão sido marcadas entre bastante ou demais. A pergunta 1 até a pergunta 9, nós estamos falando de sintomas com predominância dispersiva. Da pergunta 10 à pergunta 18, estamos falando de sintomas predominantes hiperativos. E da pergunta 19 a 26, estamos falando de um comportamento mais opositor. Então, vamos lá? Vou apresentar aqui a escala na prática para que vocês possam compreender. Eu até deixei aqui já riscadinho para facilitar para vocês. Então, vejam só. A primeira etapa é aqui, ó, do 1 ao 9. Então, do 1 ao 9 são perguntas relacionadas a DA, tá? O déficit de atenção, que é a predominância desatento. Então, vamos supor que você entregou essa escala, né? É importante dizer que o Snap ele precisa ser aferido tanto com a escola quanto com a família. Então, eu entrego um Snap para a família e entrego um Snap para a escola. Eu também não faço no consultório, eu entrego para casa, porque eu acho que os pais conseguem pensar melhor também nas respostas com mais tranquilidade. Você pode perguntar, Dani, mas se o meu paciente estiver no 5º ano, né? E aí ele já tem ali uma esteira de professores. Para quem que eu entrego essa escala? Eu, Daniela, utilizo um raciocínio. E é isso que eu vou te indicar também. Eu tenho o costume de pedir para 3 professores dessa criança. Primeiro, o professor de língua portuguesa, porque se vocês assistiram às aulas anteriores sobre sintomas, vocês sabem que é bastante comum termos alteração na aquisição da linguagem escrita, né, do paciente com TDAH. Então eu quero saber desse professor de língua portuguesa qual é a visão dele sobre esta criança. Depois, eu tenho o costume também de entregar para o professor de matemática, porque, mais uma vez, o TDAH, nós temos alterações nas funções executivas que são muito requisitadas para a aquisição da matemática. Em terceiro lugar, eu também peço para o professor de educação física. E por que que eu peço para ele? Mais uma vez, um dos critérios do TDAH podem aparecer, né, uma alteração na questão espacial, posicional, equilíbrio, motricidade. Então, para mim, também faz sentido uma análise com o professor de educação física. Então, esses 3 profissionais são os que eu peço quando estou falando de um paciente de 5º ano para cima. Se for um paciente do ensino fundamental, 1º a 4º ano, eu solicito, claro, para a professora de sala de aula e também para o professor de educação física, ok? Em casa, se eu tenho pais separados, você pode entregar um para o pai e um para a mãe. Se são pais que vivem, né, são casados e vivem juntos, a gente pode ter uma única escala. Bom, então olha só, aqui eu deixei riscado para vocês tudo que o professor e a família grifar aqui no nem um pouco e só um pouco, eu não vou dar atenção,
porque quer dizer para mim que o paciente não está apresentando esses sintomas. Eu só vou contar a pontuação que for riscada entre bastante e demais. Um outro ponto importante que eu pego muitas escalas, né, na supervisão e vejo esse erro também. Essas pontuações, pessoal, 0, 1, 2, 3, não serão pontuações para você somar, ok? Esqueça dessas pontuações. O que vai importar para a gente é se da pergunta 1 até a pergunta 9, se nós tivermos aqui 6 perguntas que foram ticadas entre bastante e demais. Então, vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. Vou fazer nessa primeira parte, mas aí vocês vão entender que na segunda e a terceira é igual. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, vamos supor que eu sou a professora lá de sala de aula da criança e eu vou responder esse SNAP. Então, bom, primeiro comportamento, acho que o paciente não tem, segundo comportamento ele tem, terceiro comportamento ele tem, quarto ele tem, quinto ele tem. Ah, esse aqui não, esse aqui é só um pouco, vou riscar aqui. Esse comportamento aqui 7, ele tem bastante também, tem demais. Esse comportamento 8, não tem muito. Ah, esse comportamento 9, ele tem bastante. Então, o professor respondeu isso aqui. O que você vai fazer? Você vai sentar 1 ao 9 e você vai contar quantas perguntas foram ticadas entre bastante e demais. Bom, nessa primeira fileira não foi ticado. Nessa segunda fileira foi, então eu ponho um ponto. Deixa eu apagar aqui também. Nessa terceira fileira, também foi marcado bastante, então vale um ponto. Ah, nessa daqui também foi marcado bastante, vale um ponto. Ah, nessa fileira aqui também, olha, demais, valeu um ponto. Ah, nessa pergunta aqui, ó, o professor riscou 1, então não me interessa, vou colocar xizinho aqui. Nessa pergunta 7, olha, também o professor ticou aqui o demais, então vale mais um ponto aqui para mim. Nessa pergunta aqui, ó, também o professor colocou só 1, então não vale para mim. Eu ponho um xizinho. Na pergunta 9, o professor ticou 3, então ponho mais um ponto. Agora eu vou contar, o meu ponto de corte será sempre 6. Então agora eu vou analisar se da pergunta 1 ao 9 nós temos 6 marcações. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau, temos exatamente 6. Então, das 9 perguntas feitas, 6 perguntas foram ticadas entre bastante e demais. Vocês estão vendo que eu não estou contando ponto, tá? Eu não estou contando 3, não estou contando 2. Só estou contando a quantidade de tiques, tá? Então, nesse paciente, nesse caso, ele estaria enquadrado no sintoma, porque o meu ponto de corte é 6. Se ele fez a pontuação 6, 7, 8 ou 9, ele já caracteriza o sintoma. Aí vocês vão fazer a mesma coisa da pergunta 10 a 18. Vou novamente contar quantas perguntas foram respondidas, sendo ticadas aqui, tá? Entre bastante e demais. Vou fazer a mesma contagem. Aqui, do 19 a 26, pessoal, nós estamos falando do... você pode chamar de transtorno de conduta, né? TC, ou você pode chamar de comportamento opositor, tá? Eu, Daniela, gosto de chamar de comportamento opositor. Mas você vai novamente analisar aqui, né? Da mesma forma, eu vou contar o que foi marcado entre bastante e demais e vou analisar se o paciente fez de 6 acima. É bastante comum, tá? Você encontrar um paciente com predominância hiperativa. Deixa eu apagar, gente, que me incomoda um pouquinho coisas riscadas. É um tique aqui da professora Dani. Eu gosto de coisas bem arrumadinhas e muitas informações me incomodam, então vou apagar aqui.
O que a gente precisa entender, tá? Dani, quando que esse comportamento opositor aqui pode aparecer? Normalmente, ele aparece aqui, ó, junto com a criança hiperativa, tá? Não é muito comum um comportamento opositor em uma criança com predominância desatenta. Ela é muito mais comum na criança hiperativa. E aí, como que você vai contar? Bom, se meu paciente pontuou 6 pontos aqui no desatento, ele já tem comportamentos de desatenção. Se ele marcou de 6 acima no hiperatividade, também. Dani do céu, mas e se o meu paciente pontuou tanto na hiperatividade quanto na desatenção? Horas, então pode ser, né? A gente está levantando uma hipótese aí de um TDAH do tipo combinado. Então, ele apresenta sintomas para as duas categorias. Da mesma forma aqui. Vamos supor, tá, gente? Já aconteceu comigo em consultório que a criança pontuou tudo aqui no opositor, mas não pontuou aqui na hiperatividade e na desatenção. Então, qual foi o alerta que eu levantei? Opa, será que a gente está falando aqui de realmente uma criança opositora? Não é uma criança com TDAH, mas é um comportamento opositor. Vocês sabem, já falamos também, toda avaliação ela precisa ser multidisciplinar. Então, se eu observo aqui nas minhas escalas, qualquer uma das minhas escalas, eu observo comportamentos que estão sendo pontuados para desatenção ou para hiperatividade, a gente encaminha ou para uma reavaliação mais profunda aí de um neuropsicólogo, ou encaminharemos direto para um neuropediatra. Se a minha criança apresenta o sintoma isoladamente, somente aqui no opositor, eu encaminho essa criança para um psicólogo, ok? Então, vocês conseguem fazer esta distinção.